Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Oséias capítulos 9 a 11. Lembre-se, antes de você assistir aos vídeos, leia as porções das Escrituras para você ter o melhor proveito, tá bem? Vamos lá. Capítulo número 9, então, vai falar sobre esse castigo de Israel pelo seu pecado. E ali o verso interessantíssimo diz, no verso 7, chegaram os dias da punição. Chegaram os dias da retribuição. Olha que interessante, Deus está dizendo, chega, acabou, vai vir juízo. Não precisa mais, não tem mais volta. Chegaram os dias que eu vou te corrigir, que eu vou te retribuir por toda a sua infidelidade, Israel. E diz ali, o profeta é um insensato, o homem inspirado é um louco, por causa da tua muita maldade e do teu grande ódio. Então, o afastamento do povo de Deus era tamanho, e o pecado dele era tão profundo, um estilo de vida tão perverso, que eles é um resumo da vida deles, muita maldade, e o que tinha no coração era ódio. E o que eles pensavam sobre os mensageiros de Deus, sobre os profetas, seriam inúteis, eles não ouviam mais os mensageiros, os profetas de Deus. E Deus disse, chega, agora vai vir punição e agora vai vir então retribuição a Israel. Essa é a situação toda. E então, no verso número 14, o próprio profeta faz uma canção a Deus e diz, dai-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dai-lhes ventre que aborte e seios ressecados. E por que o profeta pede para que Deus dê mães que abortem, que não deem os seus filhos de forma saudável e seios ressecados que não gerem leite? Por quê? Porque o profeta está vendo aquilo que Deus vai fazer com o seu povo, o juízo que está vindo, e ele está dizendo, olha, eu prefiro que nem nasçam então os novos bebês, as novas pessoas, para que elas não passem por aquilo que está por vir, tamanha vai ser o juízo de Deus, porque tamanha é a perversidade do seu povo. Capítulo número 10 diz, no verso número 1, Israel é uma videira viçosa que dá o seu fruto. Multiplicaram os altares à medida que seu fruto aumentava. Olha o que Deus está dizendo, que quanto mais os seus frutos aumentavam, mais multiplicavam os altares, a idolatria. Quanto mais o povo de Israel prosperava, mais eles se afastavam de Deus. Será que isso acontece conosco? Quando a gente está mais quebrado que arroz de terceira, a gente está firme com Deus, não perde um culto, está na presença de Deus, ora, jejua de madrugada, quando alguma coisa terrível acontece, nossa, a gente dá o gás. Mas e quando a gente está tudo bem, quando a gente se multiplica sobre a terra, quando a gente está próspero, né, de vento em polpa, como diz? Israel, quando estava assim, o que fazia? Mais ainda se afastava de Deus. Quanto mais prosperava, mais se afastava de Deus. Por quê? Olha que interessante, quanto mais a gente prospera, mais grato a gente precisa ser. Israel não, quanto mais prosperava, mais se afastava de Deus. Por quê? Porque colocava sua esperança, sua confiança, sua segurança, seu prazer nas coisas desse mundo. E ali diz, o verso número 3, o que eles tinham para com Deus, eles não temiam o Senhor, eles não cumpriam a sua palavra, diz o verso número 4, e eram então chamados até mesmo de casa de iniquidade, como diz ali o verso número 5, Bet Aven, e não Betel, como diz o verso número 15, a casa de Deus. No meio de tudo isso, do capítulo número 10, Deus dá um segredo para o avivamento. Essa é a situação que o povo de Israel está passando, totalmente corrupto, vai vir punição sobre eles, quanto mais prosperam, mais se afastam de Deus, mas então no meio de tudo isso, no verso número 12, Deus dá um segredo do avivamento, diz ali, semeai justiça para vós, colhei segundo a misericórdia, lavai o campo virgem. Então essa é a primeira chave para o avivamento, lavrai o campo virgem, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Então são duas chaves para um avivamento. Lavrar o campo, preparar seu coração, se quebrantar diante de Deus, buscar o Senhor. Lavrar o campo é isso, é preparar seu coração, não é de qualquer jeito. Sabe de uma coisa, eu preciso ir para a igreja. Sabe de uma coisa, eu preciso buscar Deus, eu preciso ter um compromisso com Deus. Sabe de uma coisa, eu preciso conhecer mais o Senhor. Então lavrar o coração é preparar o coração. E a segunda chave para o avivamento é a chuva então que Deus derrama sobre a terra, sobre o seu povo. Então duas chaves para o avivamento. Uma parte é nossa e uma de Deus. A nossa, preparar nosso coração para buscar Deus de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, da nossa alma, todo o nosso entendimento. E a segunda chave é uma ação do próprio Deus sobre nós, que Ele vai derramar sobre nós as suas graças. Capítulo número 11 vai falar sobre o amor do Senhor
e sobre a ingratidão de Israel, né, Deus diz ali no verso número 1 do capítulo 11, quando Israel era menino, eu o amei. Olha que interessante, Deus amou esse povo. Não pense que Deus odiou, não, Deus amou. Do Egito chamei meu filho. Olha que interessante, Deus está dizendo da onde tirou eles, do Egito, de escravidão. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Sacrificavam os balaíns e queimavam incenso às imagens esculpidas. Você queima incenso a alguma imagem? Você queima incenso a algum ancestral? Você queima incenso a alguma imagem esculpida, alguma imagem de escultura? Você queima, você sacrifica, você ora a essas coisas. Isso traz abominação ao coração de Deus. Diz ali o verso número 3, Efraim ao andar, carreguei nos braços, mas eles não entendiam que era eu quem os curava. O tempo todo Deus está mostrando como amava Israel, tirou do Egito, carregou nos braços, ensinou a andar, curava eles quando estava doente, dava água da pedra quando eles sentiam sede, dava um alimento com as codornizes quando eles estavam cansados do maná, que maná eles comiam todo dia. Guiava eles de dia e de noite, mas eles não. Pensa que eles foram gratos a tudo isso? De forma alguma, não. Muito pelo contrário, se afastaram de Deus. A Bíblia diz ali no verso número 4, eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Deus os atraiu com cordas de amor. Olha que coisa mais interessante, Deus os laçou. Eu já vi laçar boi, agora já viu Deus nos laçar com cordas de amor? É isso que Deus estava dizendo. Mas o que o povo faz? Verso número 5, eles buscam seus amantes, Egito, os assírios, se recusam a se converter, a se arrepender, a voltar para Deus, como diz ali o verso 5. Diz o verso número 6, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. O meu povo é inclinado a se desviar de mim. Ainda que clamem a mim, eles não me exaltam. Como isso é possível? É possível desde quando a gente só busca Deus pela boca, não de coração, não de verdade, não com paixão, não com zelo, devoção, com amor. É por isso que Deus não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência, porque obediência é de coração, é de verdade. E é assim que termina o capítulo número 11, ali no verso número 12. Efraim me cercou com mentira e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda anda com Deus e é fiel com o santo. Olha que interessante. 200 anos depois, mais ou menos, que o reino de Israel, né, de Salomão, unificado, se divide nos seus descendentes. 200 anos depois, o reino do norte de Israel termina. Né? O reino de Judá vai viver ainda mais um século e meio ainda, mas o tempo de vida do reino de Israel é muito breve. Por quê? Porque eles fazem idolatria, impedindo para que o povo vá para Jerusalém adorar no reino do sul de Judá. E essa idolatria gera um monte de pecados. Arrogância, soberba, perversidade, pecados sexuais, mentira, corrupção, injustiça. Então, por que o reino do norte, o reino de Israel, foi muito menor do que o reino do sul? Porque o reino do norte se entregou a essa idolatria e a desobediência a Deus e o esfriamento e o afastamento de Deus. Tanto que dizem, Efraim me cercou com mentira e Israel com engano. E Judá ainda anda com Deus e é fiel com o santo. Por isso que Judá vive ainda mais 150 anos. Como você tem vivido com Deus, saiba que aqueles que vivem mais. Olha que coisa mais interessante. Sabe que no reino milenar, saiba que a vida com Deus, os justos florescerão sobre a terra e viverão. Mas aqueles que estiverem no pecado e através da maldição do pecado viverão menos. Quantos anos viviam os primeiros seres humanos? 900, 800, 700, 1000 anos. Por que agora vive 70? Por causa do pecado. Então quer viver bem? Quer viver mais? Quer viver melhor? Busque Deus, tenha com Ele relacionamento e intimidade. Deus te abençoe.